começar esse vídeo com uma frase dos filósofos contemporâneos Henrique e Juliano. Evento cancelado, vestido diferente, curto e vermelho para seguir em frente. Se a Belle tivesse saído da casa de praia para o aeroporto usando um vestidinho vermelho, essa música ficaria perfeita. Esse trecho da música ficaria perfeita pro final desse episódio. Mas brincadeiras à parte, gente, eu fiquei muito triste pelo Jeremiah. Primeira vez, né, durante toda essa temporada, essa terceira temporada, que eu fiquei muito triste por ele. Mas vamos começar do começo? Vamos falar sobre esse 8º episódio aí, que, uau, abalou as estruturas. Bora! Oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, mas pode me chamar de Sté. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o 8º episódio da terceira temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida. O casamento finalmente foi cancelado, mas eu me decepcionei muito, porque não foi nada como eu esperava. O episódio começa com a Belle recebendo uma mensagem do Jeremiah, se desculpando por ter bebido demais, ficado numa baita de uma ressaca, não ter ido se encontrar com ela na praia. Ela meio que manda uma mensagem de resposta, dizendo que tudo bem, que também ama ele, só que ela ainda está pensando no que aconteceu na noite anterior, né? Toda aquela declaração do Conrad. Nossa, ela fica muito confusa. Eu acho que confusa não é nem a palavra certa, gente. Por quê? Porque ela ama o Conrad. O Conrad ama ela. Então, assim, é óbvio que vai abalar ela, vai mexer com ela. Quando ela desce e se encontra com ele na cozinha, ele tenta pedir desculpa, ele fala que ele tava bêbado. E ela fala, não, você não tava bêbado, você tá mentindo, eu sei que você não tava bêbado, você falou aquilo com a maior convicção do mundo. Ela realmente sabe que ele não mentiu em nada do que ele disse. Inclusive, a Belle, nesse momento, nessa conversa na cozinha, continua sendo muito fechada em relação a ele, joga toda a culpa do que ela tá sentindo em cima dele. O Conrad meio que perde a paciência em um certo momento, quando a Belle acusa ele ali de não saber o que tá falando e tal. Ele fala que ela não tem coração e que ele sempre amou ela e que ele sempre vai amar. Ela fica meio assim, sabe? Ele fala, você sabe do que eu tô falando, porque eu sei que você também sente o mesmo. Aí ele cita o Natal que eles passaram juntos, ele cita o dia que eles foram no Michael's, lembra que teve aquela cena do pêssego na volta e tudo mais. E ele cita também o dia que ela o ajudou quando ele cortou a perna surfando. Então, ele cita esses momentos que eles tiveram durante esses últimos 4 anos, a gente pode dizer assim, né? Que os 2 últimos momentos são mais recentes, mas a questão do Natal é um pouco mais distante. Nesses 4 anos que ela estava se relacionando com o Jeremiah, ele cita esses momentos para mostrar para ela que ele também sentiu o que ela sentiu nesses momentos. Porque a gente sabe o que a Belle sentiu, a gente também sabe o que o Conrad sentiu, mas é a primeira vez que ele fala para ela sobre isso e que mostra que ele também sabe o que tá passando no coração dela. E o final do diálogo dele é bem emblemático, porque ele olha para ela e fala, eu não vou mais fingir nada para você. Então, ele não vai mais fingir que não gosta dela, ele não vai mais fingir que tá feliz com esse casamento, ele não vai mais fingir que tá tudo bem para ele, e também não vai fingir que não sabe o que ela também ainda gosta dele por tudo que eles viveram. Então, quando ele fala, eu não vou mais fingir para você, eu acho que é mais ou menos isso. E também, eu confesso que eu também peguei essa questão de eu não vou mais fingir para as outras pessoas que não tem nada acontecendo aqui, sabe? Porque a gente sabe, gente, os olhares que eles deram, mesmo quando tinha outras pessoas olhando, até mesmo quando o Jeremiah estava presente, eles se olhando ali, o Jeremiah em alguns momentos também muito desconfiado, igual, por exemplo, no episódio quando ela quebra uns vasos lá e ela vai junto com o Jeremiah arrumar os vasos lá, limpar os vasos. Quando o Jeremiah entra na cozinha, que a Belle tá conversando com o Conrad, ele dá um olhar, aquele olhar meio desconfiado, sabe? E essa incessante vontade do Jeremiah toda hora afirmar que a Belle agora é dele pro Conrad também prova que ele sempre sentiu que tinha alguma coisa rolando no ar, só que ele nunca conseguiu provar, sabe? Então ele só ficava jogando indiretas pra ver se um dos dois ia morder a isca. E até o momento ninguém tinha de fato mordido a isca a ponto dele poder apontar. Depois dessa conversa do Conrad na cozinha, ela só foi pro quarto. Inclusive o Conrad deveria estar numa pescaria com o Jeremiah, com o Adam, só que ele não estava, né, com os meninos ali, ele não estava na pescaria. Por quê? Porque ele tinha acabado de se declarar pra noiva do irmão dele na noite anterior, então ele não tinha nem cara pra chegar e encarar o irmão dele.
Mas ainda assim ele seria o padrinho do irmão dele. Meu Deus, que loucura. Mas, gente, quando a Belly sobe pro quarto, começa uma narração. Enquanto ela fala sobre o sentimento dela, sobre o sentimento do Conrad por ela pega um ursinho que tá guardado no bagageiro ali do guarda-roupa. E embaixo do cachecol do ursinho tem a correntinha que o Conrad deu pra ela, sabe? A correntinha do infinito. Então, ela guarda a correntinha desde quando ela ganhou. E a narração que tá por cima, eu até tirei um trechinho pra mostrar pra vocês, porque eu acho que exemplifica muito essa questão do sentimento que ela sabe que o Conrad tem por ela e que ela também sente isso pelo Conrad. Essa junção dos dois. Ela diz: raiva, alegria, tudo junto. O Conrad faz ela sentir tudo isso. Só ele mexe comigo assim. E aí eu tive essa sensação, essa certeza absoluta de que eu nunca vou esquecer ele para sempre. Quando Conrad Fisher fala para uma garota que ama ela, é sério. Ela pode acreditar nisso. Ela pode apostar a vida dela nisso. E é o que eu faria. Eu apostaria minha vida nele, mas eu não posso e eu não vou. Então ela termina falando sobre isso. Quando termina essa cena, já entra o Conrad ali saindo de casa e encontrando com a Taylor. E a Taylor, ela percebeu na noite anterior que a Belly não estava bem e que provavelmente teria acontecido alguma coisa entre ela e o Conrad. Por quê? Porque quando a Belly chega em casa, a Taylor tem noção de que tá todo mundo em casa, mas ela não vê o Conrad em casa. Então, ela confronta ele e pergunta: o que foi que você falou pra Belly? Ele acaba falando ali o que aconteceu meio por cima, dizendo que ele falou sobre os sentimentos dele. E a Taylor dá uma bronca nele. Uma bronca que, assim, eu fiquei um pouquinho brava com a Taylor nesse momento, porque eu sei que ela também falou com o Jeremiah quando descobriu sobre a traição. Só que eu acho que ela foi muito mais incisiva com o Conrad do que ela foi com o Jeremiah. Ela disse, tipo assim, você acha mesmo, você falou isso pra ela e você esperava o quê? Que ela ia largar tudo, vocês se sairiam de mãos dadas caminhando pro pôr do sol? Não é assim que a vida acontece. E tem uma frase que ela fala também pro Conrad que, nossa, é mais ou menos a mesma coisa que a Belly falou pra ele na noite anterior. Que a Belly merece alguém melhor do que ele, sabe? E que ele nunca vai ser, nunca vai poder ser, na verdade, o que ela precisa. E eu fico me imaginando assim, como? Como que tanto a Taylor quanto a Belly conseguem aceitar a traição do Jeremiah, mas não conseguem aceitar tudo que o Conrad passou e tudo que ele precisou lidar durante todo esse tempo. Eu sei, o Conrad também magoou a Belly, só que, gente, ele tinha motivos até plausíveis para isso. Inclusive, ele começou a fazer terapia para resolver as questões que ele tinha consigo mesmo, de guardar tudo para ele, de não conseguir se abrir, de não conseguir falar. Então, assim, meu Deus, né? Meu Deus, isso às vezes me estressa um pouquinho nesses critérios que esses personagens estão usando pra apontar o dedo na série. O Steve vai fazer isso com o Conrad mais pro final da série e eu até entendo a questão do Steve, porque ele não sabe sobre a traição. Então a gente pode até, tipo, legal, ele tá defendendo o Jeremiah, mas ele não sabe que o Jeremiah traiu a Belly. Mas a Taylor e a Belly, sabendo de toda a história, sabendo do 360 mesmo de todo o cenário, não dá pra aceitar que elas defendam tanto assim o Jeremiah e crucifiquem tanto o Conrad. Eu realmente não consigo entender. Inclusive, quando a Taylor tá conversando depois com a Belly lá no spa, no dia que elas estão tendo no spa, a Taylor fala sobre... se pergunta, na verdade, pra Belly se ela quer conversar sobre o Conrad e ela fala que não quer. E a Belly ainda pergunta, ele falou alguma coisa pra você? E ela fala assim, ele pensou que vocês fossem de mãos dadas caminhando rumo ao pôr do sol. Sendo que quem falou isso foi a Taylor, não foi o Conrad. Outro ponto interessante também, que fica muito claro na questão das palavras usadas pela Belly, e na entonação que ela dá e no significado que ela dá para as palavras, é que depois dessa conversa com a Taylor, ela fala, eu só preciso sobreviver ao ensaio e ao jantar, e aí sim, amanhã eu vou me casar com o meu melhor amigo. Ela fala isso em dois momentos, se eu não tiver contado errado, pode ser que tenha mais, mas que eu me lembre, são dois momentos desse oitavo episódio. Eu vou me casar com o meu melhor amigo. Mas não é naquele sentido de, meu Deus, eu tô me casando com o meu melhor amigo e eu amo ele e é isso. Não, é mais no sentido de ela tá casando com o melhor amigo dela, algo que ela jamais imaginou que poderia acontecer, sendo que quem ela ama de verdade é outra pessoa. Sabe, foi esse meio o sentido que eu peguei no jeito que ela fala, na entonação que ela coloca pra falar sobre
essas duas palavras, na verdade, melhor amigo. A gente vai pro ensaio do casamento, que é aquela cena que a gente vê a Belle entrando, sabe, vestida de branco. Na verdade, não era o casamento em si, era só o ensaio. Então, essa cena já foi desmistificada, não aconteceu o casamento mesmo e nada. Foi só o ensaio dela entrando com o vestido branco. E depois a gente tem o jantar, onde eles fazem os brindes. Quando chega no momento do Conrad, o Jeremiah faz um brinde ao Conrad falando sobre ele ser um grande irmão, sobre ele ser fiel. E durante todo esse momento, o Conrad tá muito sem graça, dá pra ver isso, que ele tá muito sem graça. Mas também tem um momento em que o Jeremiah vai homenagear a mãe deles, a Susana, e ele faz uma homenagem também pra Belle. E quando ele tá falando palavras de carinho e de amor ali pra Belle, tem uma câmera que pega a Laurie olhando pro Conrad e notando esse desconforto dele ao ver o irmão dele se declarar pra mulher que ele ama, sabe? E a Laurie, gente, ela vai ter um momento junto com o Conrad que ela vai perguntar também depois como ele tá se sentindo, e ele fala que não tá bem, que ele tá quebrado, que ele tá morrendo, que ele não tá aguentando mais suportar essa situação. Finalmente o Conrad tá expondo os sentimentos dele quando ele é perguntado. Tipo, o que você tá sentindo? Ele tá falando. É claro que ele não vai sair falando pra todo mundo, mas para as pessoas que perguntam pra ele, tipo, pra Belle. A Belle não perguntou, mas quando eles tiveram um confronto deles, o diálogo deles, o debate deles, ele falou. E quando a Lauren pergunta, ele também fala. Ele fala que não tá bem, não tá legal. Então ele tá colocando o sentimento dele pra fora. Um pouco tarde, porque tá, tipo, a um dia do casamento. Ok, um pouco tarde. Mas antes tarde do que nunca, né? Só que antes dessa cena com a Lauren acontecer, a gente tem também uma conversa do Adam com o Jeremiah, junto com a Belle ali perto, quando terminam os discursos. E o Adam parabeniza o Jeremiah por aceitar o emprego na empresa. E a Belle fica meio que frustrada por descobrir dessa forma e por saber que o Jeremiah acabou aceitando o emprego sem nem conversar com ela antes, já que eles tinham planos de voltar para a faculdade juntos e ela tinha aberto mão do intercâmbio dela para Paris. E aí, com essa vaga que o Jeremiah conseguiu, ele teria que terminar a faculdade online e ficar em Boston, eles ficariam afastados. Então, meio que ela abriu mão dos sonhos dela, mas ele não abriria mão do emprego para ficar perto do pai e tentar conquistá-lo de alguma forma. Eles têm uma leve discussão ali, tentam se resolver, a Belle acaba cedendo e fala, tudo bem, se você quer ficar perto do seu pai, eu entendo. Só que a partir desse momento seria legal se a gente decidisse as coisas juntos como um casal. Isso da Belle sempre tá aceitando o que o Jeremiah quer e nunca impondo a sua vontade, também me pega um pouco. Só que a gente vai ver também até o final desse episódio que a Belle sempre foi assim, e ela não mudou, nem quando as coisas apertam ela não muda. Ela espera as outras pessoas decidirem e o que as pessoas decidirem tá bem pra ela, mas a gente vai falar disso. Por quê? Depois dessa cena, o jantar acaba, vai cada um pro seu lugar, né? Os pais vão pra pousada, os meninos acabam indo pra casa de praia, só que a Belle e o Jeremiah vão tomar um sorvete. E quando eles estão ali esperando o carro, o manobrista trazer o carro, o Conrad sai. E aí o Jeremiah chama o Conrad pra ir tomar sorvete com eles, ele nega. E aí ele fala, nossa, mas olha, você saiu cedo da despedida ontem, você não foi pescar com a gente hoje, você quase não falou nada no jantar. Não esquece que você é o meu padrinho, né? Você não quer tomar um sorvete com a gente. Já dá pra ver pela forma que o Jeremiah fala e pela forma que o Jeremiah encara o Conrad que ele tá incomodado com alguma coisa. E que ele sente que tem alguma coisa acontecendo, sabe? E a Belle, por sua vez, segue com a cabeça a mil, pensando em tudo que o Conrad falou pra ela, pensando nos sentimentos dela. Tanto é que durante a madrugada ali ela vai nadar na piscina e depois que ela volta ela resolve tomar coragem e contar para o Jeremiah sobre o que o Conrad falou. Só que antes da gente ir para essa cena, a gente vai falar do Steve e da Denise, que eles também foram tomar um sorvete depois do jantar, e nesta conversa que eles tiveram ali tomando sorvete, eles se beijam. Só que eles percebem que o beijo não mudou nada na vida deles, tipo, eles não sentiram absolutamente nada beijando um ao outro. E aí é claro que o Steve se toca que o amor da vida dele é a Taylor, tanto é que no dia seguinte, durante os preparativos do casamento, ele vai em busca dela para conversar com ela, ele fala que não sentiu nada pela Denise. Acabam não conversando muito porque o Jeremiah sumiu, então eles precisam procurar ele e tal. Mas a questão é que o que a gente imaginava que aconteceria entre a Denise e o Steve
acabou passando mais rápido do que a gente esperava. Eles se beijaram, não sentiram nada. Beleza, vamos ser apenas amigos e agora sócios de negócio. Só isso. Agora sim, voltando para falar sobre a revelação da Belle pro Jeremiah, ela conta que o Conrad se declarou para ela e disse que ainda gosta dela na noite anterior. O Jeremiah já ficou estressadíssimo, né? Ele já quis levantar e tirar satisfação do Conrad naquele mesmo momento. A Belle acaba não deixando. E eles acabam dormindo ali no mesmo quarto, que nem poderia, porque no dia seguinte eles vão casar e o intuito é não beijar a noiva antes do grande dia. Mas tudo bem, eles acabaram dormindo juntos ali. E no dia seguinte, quando a Belle acorda, o Jeremiah não tá na cama com ela. E aí o amigo dele bate na porta procurando uma meia social e ela pergunta sobre o Jeremiah e ele fala que não viu ele em lugar nenhum. A Annika tá no banheiro que fica de frente pro quarto do Jeremiah, também não viu em lugar nenhum. A Belle começa a mandar um monte de mensagem, ligar para ele e ele não atende de jeito nenhum. Ou seja, Jeremiah sumiu. Descobriu a verdade e resolveu sumir. E aí começa aquele auê em procurar o Jeremiah. A Belle fica, meu Deus do céu, será que vai ter casamento? Será que não vai ter casamento? E aí o Steve vai falar com a Belle e a Belle fala para ele tudo. Olha, o Conrad se declarou pra mim e eu contei pro Jeremiah ontem, agora o Jeremiah sumiu, eu não tô conseguindo encontrar ele. E o Steve fica tipo, o quê? O Conrad falou que ainda é apaixonado por você. Meu Deus, Belly, como é que você contou isso pro Jeremiah assim, do nada? Então, o Steve promete pra ela que vai ajudar ela a procurar, mas ela precisa ir lá no outro lugar onde está a mãe dela para poder começar a se arrumar pro casamento, que ele vai cuidar de procurar o Jeremiah. E aí quando ele vai falar com o Conrad, é nesse momento que eu falei para vocês que o Jeremiah, que o Steve chega lá onde o Conrad tá se arrumando e fala como é assim, tipo, você viu o Jeremiah? E ele fala, não vi. Por quê? Porque aí ele fala, ai, o Jeremiah sumiu. E eu não tô conseguindo nem olhar pra sua cara agora. Como que você conseguiu fazer isso? E aí ele meio que defende a Belle, falando assim que o Conrad tá deixando a Belle confusa e que ele não deveria fazer isso, sabe? E ele ainda joga na cara do Conrad que, tipo assim, eu vou defender o Jeremiah porque ele esteve aqui o tempo inteiro. Ele vai na casa da minha avó, ele tá sempre com a gente nos feriados e não sei o quê. E você nos últimos 4 anos ficou longe, você nunca estava presente. Aí o Conrad olha pra ele e fala assim, por que você acha? Tipo, agora você entende, né? Por quê? Porque o Conrad se afastou justamente por conta da relação da Belle e do Jeremiah. E isso era muito claro. Só que como ele nunca falou que realmente sentia pela Belle ainda todo esse sentimento, as pessoas só achavam que ele estava se afastando porque ele não queria mais contato nenhum mesmo. E tipo, ai, ficou mitidinho e blá blá blá. Mas não, gente, foi por conta dessa relação, sabe? Ele fala também isso, como mais uma vez, ele tá entregando mais uma vez, eu falei pra vocês, né? Ele já tinha falado, ele já tinha se aberto pra Abelio, aí depois ele se abriu pra Taylor, se abriu pra Lauren, agora se abriu pro Steve, e ele ainda vai falar para o Jeremiah que ama ela. Porque quem encontra o Jeremiah é o Conrad. A Lauren deu pro Conrad a carta que a Suzana deixou para o Jeremiah, para poder entregar para ele quando eles se vissem. E aí, quando o Conrad finalmente acha o Jeremiah, ele fala, tipo, olha, eu sei que você sabe, né? Porque o Steve falou pro Conrad que a Belle tinha contado. E você pode me bater se você quiser, mas volta porque a Belle tá te esperando. Vocês têm que casar. Nessa discussão dos dois, o Conrad assume para o Jeremiah que sabe que ele traiu a Belle. Tanto é que é por esse motivo que ele fica tão bravo e tão zangado assim e acaba partindo para agressão. Porque, né, joga na cara dele, tipo, eu sei que você traiu ela. Aí o Jeremiah fala, tipo, ai, por que você não fala a verdade? Para de fingir, não sei o quê. Aí o Conrad finalmente olha pra ele e fala, depois que leva um socão, na verdade, do Jeremiah, meu Deus. O Conrad fala, eu ainda amo a Belle. E não vou falar que os nervos se acalmam, mas o Jeremiah pela primeira vez ouviu o que ele queria ouvir, o que ele sabia que era um fato, que é o Conrad ainda ama a Belle. E aí o Jeremiah fala que vai voltar pro casamento, mas não vai ser com ele. Fala que é pra ele pegar as coisas dele e sair porque ele não quer mais ver o Conrad no casamento e nem em lugar nenhum, e ele não quer mais que nem a Belle o veja. Só que como eu disse pra vocês, o Conrad estava com a carta para entregar para o Jeremiah. Estava escrito Jeremiah no envelope. Ele pega essa carta, entrega ao Jeremiah abre a carta, começa a ler.
Só que os envelopes foram trocados. E a carta do Conrad, na verdade, estava no envelope do Jeremiah. Então, quando o Jeremiah começou a ler a carta, era para o Conrad. A Susana tinha escrito aquela carta para o Conrad. E a carta do Jeremiah, na verdade, estava no envelope do Conrad, que ficou com a Lauren, já que o Conrad não ia casar naquele momento. Então, quando ele começa a ler, ele vê que a carta não é para ele, e tem uma frase que está escrita ali, que é que a mãe dele fala assim, que só viu o Conrad apaixonado uma única vez na vida, e foi pela Belly. E quando ele lê isso, né, o mundo dele acaba. Ele pega a carta, entrega pro Conrad e fala, essa carta é para você, e vai embora. Depois dessa cena, a gente tem uma conversa da Taylor com a Belly, e a Belly meio que surtada, sem saber o que fazer, né, estressada com tudo, começa a jogar toda a bagagem que ela tem em cima da pobre Taylor. E nesse momento, inclusive, o Steve entra e defende a Taylor ali, porque a irmã dele tá fazendo tudo isso porque ela tá super indecisa em relação ao que fazer, porque no fundo ela quer cancelar esse casamento, só que ela não tem coragem de falar eu vou cancelar o casamento. Então talvez por esse motivo ela tenha contado pro Jeremiah o que aconteceu, para ver se o Jeremiah criava coragem para dar um ponto final nisso tudo, já que ela não tem peito para conseguir fazer isso, gente. Pelo menos é esse o cenário que eu consigo enxergar, porque, meu Deus, já vi gente que não consegue tomar decisão. Mas igual a Belly tá pra nascer. Depois disso, a gente tem uma conversa, a última conversa do episódio, entre o Conrad e a Belly. O Conrad vai até o quarto onde a Belly tá se arrumando. E ela só pede pra ele sair, vira de costa e a porta abre e fecha. Ela acha que ele foi embora, mas ele não foi, ele continua ali. E ele fala mais uma vez sobre os sentimentos dele, fala que ele tá se despedindo, que ele vai embora, ele não vai ficar pro casamento. Mas ele diz que valeu muito a pena estar com ela, amar ela. Ele fala, valeu a pena estar com você, valeu a pena amar você. E ele não se arrepende da história que eles tiveram juntos. Enquanto ele vai falando, ele vai se aproximando dela ali, a gente começa a ver mais uma vez aquela química dos dois e a Belly começa a chorar com toda a situação. Só que dessa vez ela tá mais calma, ela não tá gritando, ela só tá tentando absorver aquele momento e então ele vai embora. E aí é a vez dela finalmente ter a conversa com o Jeremiah. O Jeremiah que volta pro casamento e vai até ela conversar com ela e ela já tá vestida de noiva, gente. E é claro que o casamento ia acabar ali, né? Porque não pode ver a noiva vestida de noiva antes da hora. E ele acabou vendo, por isso que o casamento acabou e não deu certo. E toda essa discussão começa porque o Jeremiah cita o nome do Cord e a Belly faz uma cara que entrega a ela. E aí o Jeremiah fala, tá vendo? Só de ouvir o nome dele, você já faz essa cara. E começa a perguntar pra Belly sobre o Conrad, sobre o relacionamento dela, sobre os sentimentos dela. A Belly começa falando, nossa, você voltou, ainda bem. E ele ainda fala, eu vou, mas eu sempre volto. Quem foge é o Conrad. Tipo, dando aquela cutucada, sabe? Só que aí tem um momento que o Jeremiah pergunta pra Belly, você ainda o ama? E ela responde pra ele, Jeremiah, eu amo você, eu escolhi você. E ele responde, não foi isso que eu te perguntei. E é onde ela finalmente fala a verdade. Sim, eu amo. Uma parte de mim sempre vai amar o Comet. Não tem como mudar isso. O Jeremiah acredita que ele quer alguém que o ame somente ele, sabe? Tipo, ele quer alguém por inteiro e não que vai dividir esse sentimento com outra pessoa, principalmente nessa pessoa sendo o irmão dele. Ele começa a se questionar se vale a pena seguir em frente pro casamento, a Belly começa a dizer que não, calma, vamos pensar direitinho e tal, e ele fala que sabia sobre o Natal. E essa parte me pega muito, porque a partir do momento que a gente sabe que o Jeremiah sabia sobre o Natal, e como que ele descobriu sobre o Natal? Ele foi visitar o túmulo da mãe dele junto com o pai dele, e aí um dos vizinhos falou que tinha visto o Conrad lá na época do Natal, e foi a mesma época que a Belly falou que estava sozinha na casa de praia. Então ela sabe que eles passaram o Natal juntos, só que a Belly nunca contou pra ele. E aí ele usa isso de desculpa para dizer que foi por isso que eles acabou ficando muito estressado antes de ir para Cabo e meio que terminou com ela, como se a Belly não ter contado para ele que ficou junto com o irmão dele fosse uma justificativa plausível pro que ele fez naquela semana antes de ir para Cabo, terminar o relacionamento ali, entre aspas, e acabar traindo ela. Eu não achei essa justificativa legal, o que acaba fazendo com que o Jeremiah fez foi muito mais errado, porque meio que foi caso pensado dele ter provocado a briga para poder viajar sozinho e, enfim, ficar com outras pessoas. Não gostei.
E mesmo que não fosse essa questão, a gente sabe que não aconteceu nada com o Conrad e com a Belly, né? A gente sabe. Então, eu até entendo essa questão do Jeremiah ficar meio com o pé atrás, só que era só perguntar, tipo, pergunta, sabe? Mas não, ele não perguntou. Ele simplesmente resolveu tomar as dores de algo que não tinha nem acontecido para justificar um erro que ele cometeu. Então, eu não gostei dessa cena. Mas eu confesso para vocês que durante essa conversa que ele teve com a Belly, dele falando, tipo, teve um momento que ele fala assim: eu vejo como você olha para ele e me dói saber que você nunca vai olhar para mim desse jeito. Então, todo esse momento, eu fiquei com um pouco de pena do Jeremiah, porque, cara, deve ser muito difícil, né? Essa questão. Não que ele realmente amasse ela com todo o coração, a gente sabe que o Jeremiah gosta muito da Belly, mas eu não sei se chega a ser a ponto de amar ela como uma mulher, como uma esposa, assim, igual o Conrad ama desde sempre. Mas ainda assim eu senti muita pena do Jeremiah nessa cena, porque, poxa, coitado, gente, é muito triste, né? Vamos combinar, muito triste. É nessa cena também que o Jeremiah revela o que estava escrito na carta que ele leu do Conrad, e ele fala pra Belly sobre aquilo, né? Que a mãe dele tinha escrito uma carta, mas a carta era pro Conrad, e estava escrito lá que o Conrad só amou uma pessoa na vida, e era a Belly. E aí a Belly já fica meio assim, né? E aí tem a frase mais emblemática do episódio, que é dita pelo Jeremiah. Ele olha pra Belly e fala: você não pode se casar comigo pra esquecer ele. Eu acabei perdendo uma parte do vídeo, então eu vou deixar essa imagem aqui na tela pra vocês, mas fica comigo porque o que eu vou falar aqui é importante. Eu confesso pra vocês que a forma que se deu esse término, esse cancelamento do casamento, me decepcionou um pouco, porque quem acabou com tudo foi o Jeremiah e não a Belly. Mesmo com o Jeremiah confrontando a Belly, perguntando sobre os sentimentos dela, e mesmo ela falando que ainda ama o Conrad, que tem sentimentos por ele, ela ainda disse que tinha escolhido o Jeremiah, que preferia ficar com o Jeremiah e que também amava o Jeremiah. E quando ele disse que pensava em terminar com tudo, ela ainda insistiu para que eles casassem. Então, nem mesmo nesse momento que ela meio que foi colocada contra a parede, ela conseguiu assumir de fato os sentimentos dela, abraçá-los e terminar com essa palhaçada. Mas, no fim das contas, ela deixou para que o Jeremiah tomasse essa decisão de colocar um ponto final nessa maluquice de casamento. Então, eu não gostei dessa questão, sabe? De ela ter empurrado com a barriga até o final e ter esperado outra pessoa tomar a decisão de cancelar tudo, de acabar com tudo ali, ao invés dela tomar essa decisão, já que dentro do coração dela, ela sabia que o certo a fazer era isso. Inclusive, quando ela estava conversando com a Taylor, a desesperada ainda procurando Jeremiah, a Taylor pergunta para ela: seria tão ruim assim se o Jeremiah não aparecesse pro casamento? Enfim, série é série, roteiro é roteiro. Eu não gostei de como a situação foi conduzida. Eu acho que por tudo que o Jeremiah fez, por conta da traição e por vários momentos a Belly ter se anulado para caber dentro do mundo do Jeremiah e para fazer as vontades dele, seria mais interessante se a decisão de terminar ali, de cancelar o casamento e não casar, tivesse partido da Belly e não do Jeremiah. Nesse momento, eu acho que o Jerry teve muito mais senso do que a própria Belly. Ou, ao menos, coragem. Enfim, depois dessa conversa, fica mais do que claro que não teremos casamento. A Belly já está no quarto, já está sem o vestido de noiva, guardando as suas coisas, e ela vai para o aeroporto. E no aeroporto começa a tocar a música Cardigan da Taylor Swift. E, gente, ela tá olhando lá, né, pros destinos e pros horários, e ela decide ir para Paris naquele momento. Ela já pega o cartão que a mãe dela tinha dado de presente lá no chá de cozinha para poder comprar a passagem. E quando ela tá na fila de embarque, ela olha pro lado e quem ela vê? O Conrad. E aí começa, quando ela olha pro lado e vê o Conrad, é bem naquela parte da música que fala You'd come back to me, sabe? Eu sabia que você voltaria pra mim. Então, é bem nessa parte. E aí a cena corta no momento em que ela começa a querer caminhar em direção a ele. E aí pra gente saber o que aconteceu, se ela realmente foi até o Conrad ou se ela parou, mudou de ideia e só embarcou no avião,
só na próxima quarta-feira. Mas, nossa, que episódio! Eu realmente estou me perguntando como é que a série vai conseguir pegar todas essas pessoas que foram destroçadas, Conrad, Jeremiah, a Belly, e dar um final decente para elas, fazendo com que aconteça uma relação entre o Conrad e a Belly, e que o Jeremiah fique bem com essa questão, porque, nossa, eu sinto que a série ela tá acabando com o psicológico dos personagens, tá destruindo as relações que um tem com o outro ali, e que vai ser muito difícil unir. Vai ser, se deixar pro último episódio, vai ser uma coisa muito banal, sabe? Tipo novela, que acontece tudo no último episódio. O vilão vai preso, acontece isso, aquilo, todo mundo é feliz, a gente nem tem chance de aproveitar a felicidade. Tipo isso. Eu espero que não aconteça isso, eu espero que eles achem uma forma de conseguir unir todo esse pessoal. Mas vai ser difícil, vai ser difícil. Vai ter que ser uma coisa bem fantasiosa, porque eu acho que numa vida real seria muito difícil reconstruir esses laços entre essas pessoas, sabe? Porque todo mundo se desgastou muito em toda essa história. E por mais que a gente esteja falando só do casamento, que foi uma questão de algo que aconteceu muito rápido, a gente tá falando de um relacionamento entre o Jeremiah e a Belly que durou 4 anos. A gente tá falando também do relacionamento da Belly, do Jeremiah e do Conrad, esse triângulo amoroso que durou durante a separação dela ali com o Conrad. E a gente também tá falando da relação dela com o Conrad antes de tudo isso. Então, são muitos anos envolvidos. E, meu Deus, haja terapia pra esse pessoal todo, né? Eu vou ficando por aqui. Comenta aí o que vocês acharam desse episódio. E eu mal posso esperar pra próxima quarta-feira, pro nono, e pra gente saber o que vai acontecer. Eu acho que vai mudar o nome dos episódios, né? Porque era sempre o último. A última dança, o último beijo, a última não sei o quê. Agora acabou tudo. Agora eu quero saber qual que vai ser o próximo nome do episódio. Eu estou bem ansiosa. Comenta o que vocês acharam. Não esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda bastante, e também de curtir esse vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!